Olá, queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma tarde maravilhosa para você, um dia abençoado para você, para sua família. Estava aqui pensando, meditando na palavra de Deus, aquilo que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, e eu quero ler para você esse texto muito poderoso para os dias atuais. Um texto assim de muita relevância e que traz um grande ensino para a nossa vida. E eu passo a ler para você 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Paulo vai dizer assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Guarda essa palavra, destruição das fortalezas. Vou repetir para você o versículo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Texto assim maravilhoso, um texto que nos fala muito no cenário atual, nesse tempo atual que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus vem dizer que as armas da nossa milícia não são carnais. Nós já aprendemos com a palavra de Deus que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste século. E Paulo vai dizer aqui que as armas da nossa milícia, elas são poderosas para destruir fortalezas. Fortalezas são ambientes bem estruturados, ambientes fortalecidos, ambientes preparados para, de certa forma, proteger alguma coisa, ou proteger alguém, proteger uma cidade. Uma fortaleza, ela serve para a proteção de um ambiente, proteção de um povo, proteção de uma cidade. Nesse caso aqui, as fortalezas que Paulo se refere são as fortalezas criadas pelo inimigo, as fortalezas espirituais. E essas fortalezas, elas acabam bloqueando, elas servem para bloquear o nosso acesso a tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Essas fortalezas espirituais, essas fortalezas do mal, elas vêm para bloquear justamente o nosso acesso a tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Você está entendendo? Porque quando o inimigo consegue criar uma fortaleza e bloquear a sua mente para que você não acesse aquilo que Deus tem preparado para você, ele consegue te neutralizar, ele consegue te inutilizar. Ele vai inutilizando você, ele vai bloqueando você. Quando você é impedido de acessar as bênçãos de Deus, o inimigo consegue bloquear você, ele consegue inutilizar você, porque você passa a não ter acesso àquilo que Deus tem preparado para você, as bênçãos que Deus tem reservado para você. Então essas fortalezas espirituais, elas precisam ser demolidas. Essas fortalezas espirituais, elas precisam ser derrubadas. Essas fortalezas espirituais que bloqueiam a tua mente, que te bloqueiam, que te impedem de acessar o melhor que Deus tem para você, precisam ser derrubadas, precisam ser destruídas. E aí Paulo está dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição dessas fortalezas. Então, para destruir essas fortalezas que o diabo levantou sobre a sua vida, para impedir de que você acesse, para que você tenha acesso a tudo aquilo que Deus preparou para você, essas fortalezas, elas só podem ser destruídas com armas espirituais. Essas fortalezas que o diabo levantou para te impedir de tomar posse daquilo que Deus preparou para você, elas só podem ser destruídas com armas espirituais. Você precisa lutar espiritualmente para a destruição dessas fortalezas. Primeiro você precisa entender que você tem uma mente abençoada, que você tem uma mente privilegiada, que você foi projetado para vencer, você foi projetado para ser um campeão, um vencedor.
Você tem um DNA de vencedor. Você tem uma essência de vencedor. Então você precisa tomar posse disso e entender, se apropriar desta palavra. Não se diminuir, não se depreciar diante dos obstáculos, diante das situações, diante das adversidades, como muitas pessoas costumam fazer. Muitas pessoas, quando estão diante de uma luta muito grande, elas começam a se depreciar, elas começam a se diminuir diante do problema, diante da dificuldade, achando assim que elas não têm condições de transpor aquela barreira, de passar por aquele problema, de passar por esses obstáculos, e aí elas ficam presas a essa crença limitadora que as impede de avançar. São as fortalezas que o diabo cria. O diabo cria fortalezas, o diabo cria crenças limitadoras e a pessoa acaba acreditando, né? São crenças. Ela acaba acreditando nisso, que ela não é capaz, que ela não pode, e aí isso cria uma tremenda de uma fortaleza e a pessoa acaba ficando presa nesse conceito, nessa ideia de que ela não pode avançar, que ela não tem condições de conquistar, que ela não tem condições de fazer, ela não tem condições de realização, e aí ela acaba ficando presa. Tudo isso são fortalezas que o diabo levanta sobre a vida da pessoa. A palavra de Deus, Paulo vai dizer, 2 Coríntios, que a palavra de Deus ela é poderosa para destruição das fortalezas, destruição dos argumentos. Seja qual for o argumento que o inimigo tem usado para te prender, seja qual for o argumento que o diabo tem usado para limitar você, para fazer de você uma pessoa limitada, uma pessoa pessimista, seja qual for a arma que o diabo tem usado para a construção dessa fortaleza, a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para destruir essa fortaleza que o diabo levantou, para fazer de você um campeão, para fazer de você um vencedor. Você precisa se levantar, tomar posse, acreditar que Deus tem o melhor para a sua vida, colocar a sua mente para funcionar, tirando da sua mente essa ideia de que o melhor não é para você, de que é difícil demais, de que você não tem condições de alcançar determinadas coisas, de conquistar determinadas coisas. Tire essa ideia da sua cabeça, destrua essa fortaleza que o diabo levantou na sua mente e comece a se apropriar daquilo que Deus preparou para você, das coisas grandiosas que Deus tem reservado para você, das coisas grandes que Deus tem preparado para você. Deus quer te levar a viver um nível de excelência, mas é preciso que você comece a destruir essas fortalezas que o diabo levantou na sua mente, essa limitação que o diabo colocou diante de você, e você acaba acreditando que não é capaz, que não pode, que não vai dar certo. São as fortalezas criadas pelo diabo. Mas aí a palavra de Deus vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para destruição de toda fortaleza, de todo argumento, seja o que for que o inimigo tem falado para você, seja o que for que o inimigo tem sugestionado na tua mente. É hora de você se apropriar das bênçãos de Deus para a sua vida, crendo que Deus é poderoso para a destruição dessas fortalezas, para que você comece a tomar posse de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Você tem DNA de vencedor, você foi projetado para ser um campeão. E um campeão, ele se comporta como campeão nas lutas, nas adversidades, nos problemas, na hora difícil. É que um campeão, ele mostra o seu espírito de superação, ele mostra o seu potencial de superação. É justamente na hora em que mais a prova
se complica, fica mais difícil no final da prova, né? Geralmente o atleta ele está mais cansado, ele está mais desgastado, as suas forças, né, já foram minadas depois de uma grande competição, depois de um grande percurso, de uma maratona, por exemplo. O atleta agora ele está sem força, mas é a hora da superação, é a hora de destruir a fortaleza levantada pelo cérebro de que ele está muito cansado e que é melhor desistir. Aí quando vem esse pensamento da desistência, quando vem esse pensamento que não temos condições de avançar, é hora de nos enchermos da palavra de Deus e lembrar que em Cristo nós somos mais que vencedores. A despeito da luta, a despeito da dificuldade, do grau de dificuldade que você esteja enfrentando, em Cristo você é mais que vencedor. Em Cristo você tem condições de romper com essas barreiras e chegar ao objetivo que você determinou. Você tem condições para isso. Você tem DNA de vencedor. Você foi projetado para ser um campeão, um verdadeiro vencedor. Então, é hora de destruir essas fortalezas que foram levantadas, esses argumentos que foram criados na sua mente e acabaram criando essas crenças limitadoras de que você não tem condições, de que você não pode alcançar, de que você não vai alcançar, de que você não vai conseguir. Então, todas essas fortalezas, elas serão destruídas quando você se apropriar, quando você tomar posse da palavra de Deus sobre a sua vida, quando você colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida, quando você entender que Deus te projetou para ser um campeão, que Deus te projetou para ser um vencedor e que ninguém pode dizer nada ao contrário, porque a palavra de Deus ela vai dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus que te habilita a derrubar todas essas fortalezas, é Deus que te habilita a uma vida de vencedor, é Deus que te leva a um nível de excelência, é Deus que garante para você a chegada no final dessa prova. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja abatido, mesmo que você não tenha mais forças, e que você esteja ouvindo uma voz dizer aqui na tua mente que é hora de parar. Talvez você esteja ouvindo essa voz dizendo para você: é hora de parar, é hora de desistir, você não tem condições, você não pode, chegou o fim, é o teu limite. São as muralhas, são as barreiras, são as fortalezas. E aí, quando você se apropria da palavra de Deus, quando você toma posse da palavra de Deus e você lembra que aqueles que esperam pelo Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão e voarão como águias. Olha só, é a palavra de Deus que diz que em Deus você vai correr e não vai se cansar. É a palavra de Deus que diz que em Deus você voará como águia. É hora, meu amado, de levantar, destruir as fortalezas que foram criadas na tua mente e trouxeram crenças limitadoras dizendo que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue. Sim, você pode, você é capaz, você consegue, você tem DNA de vencedor, você é um campeão, você é um vencedor. Então diga na sua mente, diga para a sua alma: hoje será o melhor dia da minha vida, de todos os anos que eu vivi até hoje, esse será o melhor dia. Repita para você: eu estou autorizado a prosperar, eu estou autorizado a viver o melhor que Deus tem para mim, eu estou autorizado a conquistar, a vencer e vou tomar posse de tudo aquilo que Deus preparou para mim. Se aproprie, tome posse de tudo aquilo que Deus preparou para você, das coisas grandiosas, maravilhosas que Deus tem preparado para a sua vida. Amém? Existem coisas que você precisa entender, existem coisas que você precisa tomar posse, existem coisas grandiosas que Deus preparou para você. Então é hora, meu amado, de você
romper, é hora de você vencer, é hora de você se superar, é hora de você se reinventar, é hora de você dizer para você mesmo: eu sou um campeão, eu sou um vencedor, Deus tem o melhor para a minha vida. Não fique preso, não seja uma pessoa limitada, não acredite nessa crença de que as coisas boas não são para você. São sim. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem coisas grandiosas para você. Existe coisas grandiosas para você tomar posse. Então, exercite o seu cérebro, valorize suas ideias, estimule novas conexões neurais e ouse ir além na carreira, na vida, na história. Permita-se ir além. Deus tem o melhor para você. Você é um campeão, você é um vencedor. É hora de destruir, de derrubar essas fortalezas que foram levantadas e criaram aí crenças limitadoras. Amém? Então tome posse da sua vitória, se aproprie dos bens que Deus tem preparado para você e diga e repita na sua alma, repita bem alto, grite bem alto, repita essa verdade: eu estou autorizado a prosperar, eu estou autorizado a viver coisas grandiosas, eu estou autorizado a viver o melhor de Deus nessa terra. Deus tem o melhor preparado para você. Que Deus te abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus, um ótimo dia, que Deus te abençoe.